estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com. O Salmo capítulo 31 demonstra-nos como Jesus pôde tomar nos seus lábios as piedosas e santas palavras de um salmo e passar realmente através de tudo em espírito, sem que esse mesmo salmo ele possa ser aplicado literalmente. Com efeito, encontramos aqui no versículo 5 as palavras que Jesus pronunciou: "Nas tuas mãos entrego o meu espírito", o que foi absolutamente verdadeiro pelo que concerne ao Senhor, como vemos em Lucas capítulo 23, versículo 46. Mas o salmo continua dizendo: "Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade." Enquanto que Jesus disse: "Pai." Embora eu não duvide de que então a sua alma entrou no gozo do favor divino, as palavras "Tu me remiste" não podem ser-lhe aplicadas a não ser sobre este único ponto de vista, ou seja, a sua alma foi salva da maldição que ele levou sobre si quando foi feito pecado por nós, glorificando perfeitamente a Deus quanto aos nossos pecados. Mas o Senhor não se serviu destas últimas palavras sobre a cruz. Neste momento, embora Jesus tivesse ainda de fato de passar pela morte, a amargura e o aguilhão dela tinha já desaparecido. Assim, todo este salmo é, sem falar de Davi, a súplica e a expressão da confiança do remanescente, ligando os dois princípios da confiança e da justiça. O remanescente procura a direção do Senhor por amor do seu nome e espera a salvação. Quando está rodeado pelos seus inimigos, ele invocou o Senhor, portanto, o seu nome, o nome do Senhor, estava em causa. O homem piedoso contou com a magnanimidade do Senhor, reservada para aqueles que o temem, e isto no meio de uma vida que se consome, como é dito, na tristeza e nos suspiros. Acabunha, ou melhor dizendo, fica angustiado, ele está angustiado, a sua força decai, está em provação pela sua fidelidade, mas os seus vizinhos e conhecidos abandonam-no e está esquecido no coração deles como um morto. Tal será a condição do remanescente de Israel, e quanto realmente Cristo se lhes não associou. Mas isto é uma pergunta. Nessa situação do remanescente, nessa condição do remanescente que vai ser de estar na angústia nos últimos dias, quanto disto Cristo não se associou a isto quando estava aqui na terra e ainda futuramente. Mas o tempo da salvação e de tudo o que o fiel nunca levará, nem atravessará, está nas mãos de Deus e não nas do inimigo, seja qual for o seu furor. No meio das suas aflições e da adversidade, o Senhor conhece a alma do fiel, porque anda diante dele, diante do fiel, o Senhor anda diante do fiel, no conhecimento da sua relação de aliança com ele. A presença do Senhor é um tabernáculo e um lugar de refúgio para o fiel. Na sua aflição, julgou-se cortado de diante dos seus olhos, diante dos olhos do Senhor, mas clamou ao Senhor, e ele ouviu a sua súplica. Versículo 22. No meio do furor dos seus adversários, clamou ao Senhor como o seu Deus. Versículo 14. Nos últimos versos, celebra agora o bendito resultado e encoraja os santos e todos aqueles que esperam no Senhor. Seja qual for a angústia, o Senhor guarda os fiéis e julga os orgulhosos, seus inimigos. Isto, num certo sentido, fecha e resume a expressão experimental fornecida pelo Espírito do estado do remanescente,
e manifesta plenamente esse estado. O salmo seguinte fala de perdão e de graça, e em seguida encontramos um conhecimento mais nítido, uma confiança mais objetiva em face do julgamento de todas as coisas, até chegarmos aos Salmos capítulo 38 e 39, que tem um caráter particular. É evidente que a salvação ainda não chegou, mas os sentimentos expressos nesses salmos são a expressão do favor na luz que emana da confiança que o fiel tem, mesmo no mais profundo da sua angústia. Todo leitor ensinado por Deus aprenderá o quanto o Salmo 31 de que nos ocupamos agora é a expressão perfeita do Espírito de Cristo, embora a relação pessoal de Cristo com Deus fosse outra. Ele era filho e, morrendo, entrega o seu Espírito a seu Pai e não ao eterno Deus, para ser preservado da morte. Como já fizemos notar na introdução, Cristo ora pelos seus inimigos que o crucificam, em vez de chamar sobre eles a vingança. Aqui a oração do seu espírito no remanescente é de harmonia com seu pensamento para esse dia. O que passo ao passo que, pessoalmente, nele, em Cristo, devia ser de outro modo, porque Cristo veio em graça e deu a sua vida em resgate de Israel e de muitos outros. É por isso que Cristo passa através de tudo conforme a sua perfeição, com o seu Pai no Getsêmani, e se entrega a ele mesmo à morte, porque tal era a vontade de seu Pai. Todavia, pelo que concerne à aflição e à provação, Cristo tudo atravessou, e o Espírito profético nos Salmos anuncia que há de se cumprir, ou cumprir-se, vai se cumprir, no fim, como consequência da perversa inimizade dos judeus e também dos pagãos. As expressões de que ele se serve aqui tornar-se-ão vivas súplicas nos lábios do remanescente, do qual esses juízos serão a única e necessária salvação. Cristo pediu a vida e foi-lhe dado em ressurreição e em glória, como vemos no Salmo capítulo 21. Mas não bem o sabemos, que ele tenha sido poupado neste mundo, no cumprimento da redenção, no caminho da vida, para ele, conduzia através da morte, embora ele não pudesse ser retirado por ela. Foi assim que Cristo entrou em espírito em todas as aflições do remanescente. As palavras no pensamento do escritor do Salmo, aplica-se, no seu sentido literal, aos próprios sofrimentos, mas no sentido profético aplicam-se ao remanescente piedoso dos últimos dias. Todavia, a variedade dos motivos e dos sentimentos reunidos nesse Salmo capítulo 31 exige algumas observações suplementares. Já fiz notar que encontramos aqui, juntamente reunidos, dois fundamentos tão frequentemente mencionados da confiança em Deus, base da súplica do fiel, e a justiça como motivo sobre o qual se funda esta confiança, incluindo o amor do nome do Senhor. Versículo 3. O versículo 6 é a completa aprovação daqueles que adoram, melhor dizendo, o versículo 6 é a completa reprovação daqueles que adoram ídolos vãos. Do versículo 7, a benignidade do Senhor é reconhecida como sendo misericórdia. Ele conheceu as aflições da alma do crente na adversidade. Doce pensamento, alguma sombra que nunca tinha sido a aflição? A salvação foi concedida. Versículo 8. O versículo 9 é a expressão da angústia de Cristo chegado ao cúmulo. Os 8 primeiros versículos formavam com que um prefácio de princípios gerais, mas agora o fardo da sua condição presente pesa sobre ele. Tornou-se opróbrio para todos os seus inimigos, espanto para os seus vizinhos e pavor para os seus conhecidos.
É pobre, desprezado, odiado e rejeitado. E isto pertence a um caráter divino, ao próprio Deus. O homem deixa de lado aquilo que despreza, mas não pode proceder assim com Deus ou com o que é de Deus. O malfeitor sobre a cruz não insultou o outro malfeitor, crucificado ao seu lado, mas insultou a Cristo. O homem cobrirá Deus de opróbrio se Deus se humilhar e fará o mesmo aos que são de Deus. Temerá a Deus, mas odiá-lo-á ao mesmo tempo. É lançado no esquecimento, mas apesar disso é desprezado, insultado, rodeado de inimigos que se coluiam para lhe tirar a vida, como foi em Cristo. Estes versículos 9 a 13 são a expressão da posição que o Espírito de Cristo, ou o próprio Cristo, ocupou no mundo. O versículo 14 é impressionante. Ele, Cristo, confia em Deus. Ao fim e ao cabo, tudo o que há se suceder-lhe está nas suas mãos. Em seguida é-nos apresentado um outro motivo. É dito, eu tenho-te invocado, versículo 17. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Note o versículo 18. A confiança na bondade de Deus é aqui posta em reserva para os santos e nos maus dias o seu refúgio está em Deus. Versículo 20. O versículo 21 celebra a fidelidade de Jeová e os versículos 23 e 24 fazem disso um motivo de encorajamento para os santos. No meio de uma angústia sem igual, todas as súplicas do fiel são maravilhosamente reunidas aqui. Todos estes últimos salmos que acabamos de percorrer são a expressão dos sentimentos de Israel na angústia e procurando a salvação. E é de fato o que Israel fará nesse dia. No Salmo capítulo 32, chegamos àquilo que, mais ainda do que esta salvação, faz falta a Israel, ou seja, a remissão dos pecados. O peso da aflição volta a sua alma para a lei de Deus e, por ela, a consciência de que a violou. Como, sob este ponto de vista, invocaria ele a justiça. É de perdão que tem necessidade, e que o eterno Deus lhe não impute a sua iniquidade de que tem agora consciência. Tinha lutado durante muito tempo contra esse sentimento, mas o Senhor não o deixou em repouso. Confessa o seu pecado e a fraude é tirada do seu coração. É impossível que o coração seja de outro modo. Até ali nós temos escondido nele a nossa iniquidade. O perdão, por graça, atrai o homem piedoso para Deus. Num dilúvio de grandes águas, estas não o atingirão. O Senhor é o asilo da sua alma. Ele guarda, abençoa e guia. Os fiéis somente são exortados a serem inteligentes e obedientes e a deixarem-se conduzir pela providência de Deus. Note-se aqui que, enquanto o perdão é celebrado e o remanescente terá dela uma necessidade profunda, o grande traço distintivo que separa o remanescente da massa do povo é claramente mantida. A saber, a confiança, a justiça e a inteligência de coração, ao passo que muitas dores atingirão o ímpio malfeitor. Em princípio, um salmo como este é de uma aplicação muito extensa, Deus seja bendito. Para o remanescente, ele é profético a fim de produzir a verdade no coração e de encorajar os fiéis pela graça a esta confissão do pecado no qual só Deus pode abençoar aqui, como sempre, porque o perdão e a fraude não podem andar juntos. O remanescente não conhecerá a plena aceitação perante Deus, senão quando olhar para aquele, ou seja, para Cristo, para aquele que transpassaram e que vem como Jeová para salvar, mas isto ainda é futuro. Mas vamos um pouco mais longe e olhamos para o grande princípio de que este salmo é a expressão. O perdão completo, absoluto, a inteira não impunição do pecado, eis o que tira a fraude do coração. Fora disso, foge-se de Deus. Excusamo-nos, tentamos-nos atenuar o mal, se não conseguirmos justificá-lo.
Mas com o perdão à frente dos olhos, temos a coragem de sermos verdadeiros de coração. Quem não dirá todas as suas dívidas, quando se não trata, senão de as ver liquidadas por um outro? Quem não declarará o seu mal, tendo em vista uma cura assegurada? A graça traz a verdade ao coração, leva-o a confessar as suas transgressões, e todo o fardo dos pecados é removido. O homem manso e piedoso é encorajado a aproximar-se de um Deus que assim se torna conhecido. Note o que é dito. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Salmos, capítulo 130, versículo 4. Este salmo que leva, assim, o remanescente a uma verdadeira e sincera confissão. Nós vemos isto neste salmo que estamos estudando. Quando se torna um fato, o remanescente será então introduzido na plena bênção que o espera. Este salmo é, pois, uma preparação profética e uma escala para os santos. Coloca perante eles o que não será inteiramente cumprido, senão quando eles forem levados a voltarem-se para o Senhor, mas com a certeza de que todas as suas necessidades serão satisfeitas. É por isso que estes salmos falam do caráter do eterno Deus, tal como Deus se revelou pelo que concerne aos autores inspirados, em princípio, e muitas vezes, literalmente acerca de Cristo, a fim de produzir a confiança no dia da angústia e de fortificar toda a alma inquieta. É por isso que também vemos a celebração da plena salvação de permeio com a súplica que pede essa salvação. Mas não esqueçamos que tudo isto é profético e tem tido os seus cumprimentos. Antes de avançarmos, note-se já o quanto a ausência de engano, produzido no coração por um completo perdão, leva a alma a esta intimidade com Deus que a faz gozar do privilégio de ser dirigida pelos seus ternos e compassivos olhares de Deus. Nós temos o mesmo pensamento com Deus, e isto na perfeição da sua própria natureza. O Salmo 33 é colocado logicamente depois do perdão. O perdão conduz à plena bênção, e o Salmo 33 descreve-nos, ao celebrá-lo, o resultado completo da salvação. Os que são retos de coração são convidados a regozijarem-se. O caráter do Senhor, a sua palavra e as suas obras são manifestados e a terra está agora cheia da sua bondade. Foi Deus quem fez todas as coisas, Ele é o Criador e Senhor de tudo, que toda a terra tema ao Senhor. Ele desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos homens, mas os seus desígnios permanecem para sempre. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus para os filhos dos homens e de todos dispõe. Mas os seus olhos estão sobre aqueles que o temem e que esperam na sua bondade. O glorioso resultado da intervenção do Senhor é assim colocada perante a fé do remanescente e celebrado como se estivesse já presente no seu todo. Os 3 últimos versículos mostram-nos a confiança assim produzida no coração dos fiéis. A certeza de que é Deus quem governa torna a fé capaz de abençoar em todo o tempo. Ele manifestou a sua fidelidade aos que estavam aflitos. O salmista, Cristo em espírito, compromete o remanescente a abençoar, porque o Senhor manifestou a sua salvação para com ele. Note o que é dito. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Versículos 15 e 16. Note também o que é dito. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido.
versículo 18. O justo terá de sofrer enquanto viver neste mundo, mas o Senhor o salva, ao passo que a malícia matará o ímpio. O Senhor resgata a alma dos seus salvos e dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. É a expressão da plena segurança do governo do eterno Deus em favor daquele que é humilde de coração e que o torna capaz de abençoar não só quando é abençoado, isso não seria fé, mas também em todo o tempo, porque o Senhor ouve o clamor dos justos, guarda-os e resgata-os quando estão em angústia. Cristo é o exemplo por excelência de tudo isto. Não penso, porém, que ele, Cristo, fale aqui pessoalmente, embora o faça em espírito nos primeiros versículos. A fé do remanescente apropria-se do que lhe aconteceu para o seu próprio estímulo. Note o versículo 6. O versículo 20 também foi realizado literalmente a respeito de Cristo. Todo o salmo é o segredo de uma fé que, pela sua provação, é levada a abençoar em todo o tempo. Pedro faz a sua aplicação aos imutáveis princípios do governo de Deus. Note-se também que é o primeiro salmo em que encontramos o caráter interlocutório que se encontra algumas vezes em outras passagens, como por exemplo, nos Salmos capítulo 91 e o Salmo capítulo 145, embora este salmo seja certamente a expressão da experiência do salmista, que fala de novo no versículo 11. Todavia penso que neste salmo, Cristo, em espírito, expõe os caminhos de Deus. Engrandecei ao Senhor comigo. Busquei ao Senhor. Temos aqui o mais poderoso estímulo para o justo, humilde de coração.